Ouvindo vozes, Casa Esperança, 14 de julho aí, ó, 2026. Ai, meio do ano já, gente. Que é isso? Vamos junto? Pegando nas mãos assim, um do outro. E lembrando, né, que trouxe aí no ano novo, né, falando sobre o ano novo, que também toca muitas vozes na nossa cabeça, né? Não é não? Fala que não é. Primeiro entre convites de entrada no ano novo, vou mudar tudo, aí nossa cabeça começa a falar conosco mesmo, falando isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E aí começa também a chegar também as outras preocupações, as coisas que ainda não fizemos. E julho, gente, meio ano já passou. Que maravilha, mas eu não vim aqui para ficar falando para vocês aí se assustarem e ficarem ansiosos, não. Porque ouvindo vozes não é sobre isso hoje, né? As nossas preocupações ou as nossas férias, ou sei lá o quê, a gente sabe que isso mexe conosco, deixa a gente, né, movida a muitos outros passos que a gente não queira. E aí entra também essa questão, né? O que eu estou pensando, né? Vamos ver junto? Oxe, todo mundo pensa, né? Mas vai saber o que a gente está pensando? E muito bom é olhar agora para esse tema, né? Porque esse tema, assim, para conversar com vocês, ele nasceu da nossa vida, da minha vida, da de vocês também, porque, né, muita gente liga, a gente conversa, tem as nossas amizades, tem os nossos estudos, trabalho. E aí, quando a gente olha, né, podemos olhar e perceber assim que tudo que Jesus, né, no ensinamento dele de amor, de muito carinho, tudo que ele nos ensinou nascia da vida, não é? Eu sempre trago isso para uma reflexão assim para nós juntos, né? Porque como que eu vou olhar os ensinamentos de Jesus e trazê-los para o meu dia a dia, né? Que ele olhava uma semente, olha que lindo, né? Ele olhava para uma semente, que eu estou aqui olhando para vocês, fico olhando as carinhas aí. Ele olhava para aquela semente falando do reino de Deus, ai, trem lindo, né? Ele olhava para um pastor e falava do cuidado de Deus, né? É, cuidado de Deus. E assim a gente também pode começar a olhar, né? Ele via uma criança, aí ele falava de humildade, deixa ver as criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus. Aí ele via aquela mesa preparada, toda linda, e falava dos reinos também, né? Dos reinos dos céus. E Jesus, ele ensinava olhando para a vida, mas esses dias eu fiquei pensando numa coisa muito simples, assim, sabe? Nós passamos o dia inteiro ouvindo vozes, né, não? Fala aí, quem não ouve? Oxe, é só eu? Tenho certeza que não é, né? Somos todos iguais aqui, juntos, nesse mesmo caminho. E aí eu trouxe lá da nossa dirigente, que não é minha, nada, ela não é minha, nada é meu, nada aqui é meu, nem meu corpo será, né? Então, aí ela trouxe também essa questão, né? Nós estamos todos aqui, somos trabalhadores aqui de última hora, né? Nós também estamos aqui junto com vocês aí nos trabalhos, nos tratamentos, todos estamos em tratamentos também, com muita humildade, porque quando a gente olha para a nossa criança interior, a gente precisa também falar como Jesus falava sobre a humildade, né? Que a gente também está aqui trabalhando, ajudando aí, né, a seguir a palavra dele, nós também somos aí os atacadinhos também, não? Assim, ó, aquele garfinho que chega falando no seu ouvido, fala cada coisa, não é não? Fala, quando a gente acorda, já começa, né? Ah, você não é boa, você não vai conseguir, não. Tem aquela voz, não tem? Aquela voz que ressoa, você não consegue, você já passou da idade, ainda mais eu, né, com 52 anos, então, né, fica mais difícil algumas coisas, aí fica aquelas falhinhas ali. Mas também tem aquela voz que fala assim, você consegue, né, você chega lá, você vai conseguir. Então, a gente precisa olhar com muito carinho, né, porque aí eu comecei também a me perguntar, quem está falando comigo, né? Aí entra a autocompaixão. Hoje mesmo eu trouxe no estudo do nosso grupo sobre a autocompaixão, de olhar com carinho quais são as vozes, quais são os convites que a gente está deixando de ouvir, porque tem muitos barulhos no nosso ouvido, na nossa mente, a nossa mente inquieta, né? Que também acaba trazendo aí.
uma mente confusa, como a Elaine trouxe na preleção da semana passada, né? Foi então que eu lembrei de uma parábola de Jesus que sempre chama muita atenção, né? Que é a parábola do grande banquete. Olha só, no capítulo ali, Lucas, né, no capítulo 14, Jesus ele conta, né, de um homem que preparou um grande banquete. Eu acho que todos conhecem. Eu vou trazer depois um humor, que vocês sabem que eu gosto desse trem, né? Então a gente precisa também estar sempre sorrindo. E aí estava tudo pronto. Aí estava começando os convites, as respostas começaram a aparecer. Aí um disse assim, eu comprei um campo, não vai dar e tal. E o outro falou assim, comprei 5 juntas de bois. O outro, eu casei, não vai dar agora. Aí, né, eu fiquei pensando, nenhum deles estava fazendo algo errado, né? A gente está na Terra, construir patrimônio não é errado, casar também não é errado, né? O problema não era essas questõezinhas, essas miudezas que eu costumo falar, as miudezas que traz para a gente as dificuldades da vida em grandes escalas, né? Mas aí eu olhei também numa outra questão que era justo esse que a gente não olha com carinho, né? Que é outra coisa. Naquele momento, as outras vozes estavam falando mais alto do que o convite que estava ali falando, né? Você percebe? O convite, às vezes, não é o mal que nos afasta de Deus, né? São as distrações que deixam a gente a correria, os compromissos, a preocupação, né? A necessidade de resolver tudo, resolver a vida dos outros também, em vez de olhar para a nossa, né? Olhar o nosso coração. E aí? Então, eu vou colocar aqui um videozinho para a gente olhar como os discípulos trouxeram naquele filme, naquela série The Chosen, de uma forma diferente, mas que traz para a gente reflexões. Vamos junto ouvir. Uma vez, havia um homem rico que estava fazendo uma grande festa. Era uma grande ceia e ele queria que todos fossem. Então ele enviou seu servo a todos os convidados dizendo, está tudo pronto, está na hora, podem vir. Só que os convidados que ele chamava davam desculpas. O primeiro diz, acabei de comprar um campo, preciso cuidar dele, por favor, me desculpe. E o outro disse, eu acabei de comprar 5 juntas de bois e tenho que inspecioná-los, então eu não posso ir. E o outro disse, eu acabei de me casar, então eu também não posso ir. São motivos muito plausíveis. Até o nosso próprio povo interrompe. Alguém na multidão disse exatamente isso. Então, o servo relatou essas coisas ao senhor e o dono da casa ficou muito irritado e disse ao seu servo, vá para as ruas e becos e traga os pobres, os cegos, coxos e aleijados. Então ele foi e eles vieram, só que ainda tinha espaço para mais gente. Então ele disse, vá pelos caminhos e valados e obrigue as pessoas a virem, para que a minha casa fique cheia. Disseram isso para uma multidão mista. Nós não sabíamos até que ponto a multidão era realmente mista. Tá bom, então me digam se eu entendi. Os judeus entenderam que vocês queriam dizer que Jesus estava chamando os gentios, e os gentios acharam que vocês estavam chamando eles de inferiores. E os conservadores que seguem Jeremias devem ter entendido que os convidados originais que não quisessem ir à ceia perderiam a festa. E os mais versados em Isaías, vejam, estou fazendo uma coisa nova, provavelmente foram encorajados, só que os gentios estavam lá. Foi mais ou menos isso. Então, percebe o silêncio dessa frase que ele acaba, mais ou menos isso, né? Todos nós temos algum pensamento, alguma questão, a gente está sempre julgando tudo, olhando como o outro pensa, como que o outro reage às nossas ações, né? Mas aí eu vou parar aqui para a gente olhar. Nós temos medos também do silêncio, não temos? Que eu acho que é um convite que Jesus também fez para a gente. Se ficarmos alguns minutos sem fazer nada, pegamos logo no celular, ou liga a televisão, ou vai ouvir uma música, né? Aí, será que já percebemos também que o silêncio também se comunica? Que o silêncio, ele está ali. E também é uma comunicação. O silêncio também ele comunica. É justo ali, naquele lugar, que o silêncio, a gente consegue achar essa paz dentro do nosso coração, né? E aí olhamos também para Jesus. Jesus, ele parava tudo, ele ia lá orar, no silêncio dele, né? Só ele e ele. Que ele não falava também, vai lá, encontra, vai lá no seu quarto,
e ore, que Deus vai te escutar. Estou parafraseando, gente, que eu não sou um postrei, não, mas a gente leva desse jeito, né? Mas é isso. E aí, Jesus falando isso, ele está falando sobre o nosso coração, como eu já trouxe outras vezes também, né? Então, muitas vezes a gente sentimos assim, o amparo da espiritualidade quando está no silêncio mesmo, não é muitas vezes, né? Sempre. É nesse lugar que a gente vai escutar o nosso mentor, é no silêncio que a gente começa a discernir melhor, né? Porque aí Deus aí fica ali gritando no nosso ouvido: ei, Darly, ô, Camila, Gilberto, Henrique, vocês estão me escutando, não? Como é que é? Aqui é Deus falando com vocês. Não é assim, né? É nós que ficamos gritando: Senhor, Senhor, não é assim? O que o Senhor vai fazer na minha vida, Senhor? Por que eu estou nessa? Não é assim? A gente que fica gritando para Deus. Oxe, que preguiça, né? Como falou lá em Minas Gerais. Mas aí, se a gente olhar, a gente não precisa nem falar alto, né? Porque Deus escuta no nosso silêncio, né? Eu lembro até que eu li uma vez a biografia de Madre Teresa de Calcutá, né? Que teve aquela entrevistazinha que todo mundo já conhece, até vou falar aqui, né? Que aí, enquanto ela estava lá deitada no hospital, né? Ela estava lá orando e chegou o jornalista falando com ela, né? Ela falou assim: a senhora fica fazendo o quê o dia todo? Ela falou, sabe? Falando com Deus, né? E ele te escuta? Ah, ele escuta sim. E a senhora escuta ele? Ah, escuta também. E o que ele fala para a senhora? Ah, eu só fico calado no silêncio ouvindo ele. Se ele fala, ele toca o meu coração, né? Então, da forma como ele toca é que faz a gente sentir que a gente está sendo escutado. E a gente só pode escutar se a gente tem menos barulho aí, né? Para escutar ele direito, né? Porque os barulhos estão tocando aí, parecendo sino na nossa cabeça, ou aquela doida da panela, né? Batendo assim, ó, pá, pá, pá. E foi aí que eu lembrei também de outra passagem de Jesus, né, no capítulo de João 10, 27, que ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ó, que trem mais lindo. Então, se a gente olha para esse lugar, né, que interessante, Jesus não dizia para que a gente só ia ouvir uma voz apenas, não. Ele não estava ali falando: ah, vocês vão só me ouvir. Ele sabia que no mundo é muitas vozes, né? E aí a gente está cercado de vozes, principalmente a nossa, mas também as de fora. A gente esquece que a gente, além das de dentro, que a gente já tem muitas, a gente escuta as de fora, que é a voz da internet, da televisão, como eu falei, da família, dos amigos, da comparação, que a gente não deixa de lado. O medão, né? Não, o medo, a culpa, que, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Né, a vaidade, que também fala assim, que eu estou bonita, estou suficiente só com a camisa em cima, embaixo mais ou menos, que ninguém vai ver mesmo. Não? Mas Jesus faz esse convite para a gente, né, para aprender a reconhecer a voz dele. Esse versículo ele conversa com o nosso coração. Quando a gente olha, a parte central que ilustra, não é nem a obediência, mas se você tem o discernimento, você olha para aquilo ali, Jesus já mostra o caminho, não? É a gente que fica bobeando aqui, pensando assim, o que eu vou fazer, se eu quero ou não quero. Ele quer, ele sabe que a gente também quer, mas ele sabe que nós não somos os seguidores ainda fiéis, né? Igual a gente, às vezes, é fiel de muitos ídolos da internet, sendo seguidores de não sei quantos para fazer like todo dia para eles, né? Então, vamos pensar nisso também. Aí eu lembrei também de Kardec, para finalizar, que é a questão de 1919, né? Que ele traz ali no livro do Livro dos Espíritos, que eu acho que é muito bacana a gente estudar. A gente está estudando semanalmente, eu acho que isso é bacana, eu sempre gosto de colocar, que Kardec ele traz uma pergunta que eu não sou muito boa de guardar. Ele não sou ainda lá Haroldo Dutra, que guarda tudo na cabeça, gente. Eu falei isso para vocês, aqui o negócio é ler mesmo, não tem jeito. Ele fala assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Uhum. Aí vem o Espírito e fala assim: um sábio da antiguidade vou disse: conhece-te a ti mesmo. Oxe, pronto, disse tudo, não é não? E eu que falo aqui, só sei que nada sei, eu uso de algum deles aí, né?
porque eu também não sei nada, mas o mais importante é conhecer a si mesmo. O resto a gente aprende com o tempo. Mas a gente trabalhar esse lado nosso todos os dias só vem através do silêncio, da observação, da dor, do choro, de deitar no travesseiro e falar assim, meu Deus, por que eu pensei assim? Mas depois no outro dia você fala assim, tá, eu entendi agora, né? Eu entendi a mensagem. Aí vem o nosso mentor, traz lá uma ideia, e a gente fica pensando, esse trem está errado. Aí Santo Agostinho, ele convida a gente, cada um de nós, a fazer esse exame diário, né? Olhar para o próprio dia, né? Não aumentar mais a culpa, que eu acho que também é outra coisa que a gente tem mania de fazer, não? Aumentar a nossa culpa, olha só, quando não é aumentar a culpa do outro também, né? Porque tá todo mundo olhando para fora, né? Olhando, eu culpo o marido, eu culpo, né? Marido, coitado, ele tá sempre nas preleções, porque ele é o chicotinho que tá sempre pronto aqui para ele. Mas não tem jeito, o marido faz parte também da minha história, eu também tenho que aprender a amá-lo com todos os seus defeitos, assim como eu também tenho. Tenho até um amigo que fala assim, ele é tão bonzinho, eu falo assim, bonzinho, né? Claro que ele é bom, ele tem um coração bom, ele é muito bom. A gente sabe também que eu também sou boa, também tenho um coração bom, não? Mas de vez em quando a gente cai nessa de ouvir outras vozes, né? E aí, mas para a gente aprender, né, como viver hoje, isso a Santo Agostinho fala, né? O bem que pude fazer, eu fiz. Deixei de ajudar quando eu precisei ajudar. A minha intenção foi sincera. Hoje, perceba a diferença? Ele não manda a gente ali ficar examinando a consciência do outro, não, nem do vizinho, nem da sogra, então. Hoje trouxe lá a menina no nosso estudo sobre a sogra da amiga. Quando eu olhei, falei, gente do céu, não é que tem coisa ali que eu também falo? E aí eu já sou sogra, gente, 30 hectares, né? Já chegou nessa idade de ser sogra, que uns dias avó, espero assim. E aí eu convido também, me convida, né, para examinar minha própria consciência e o discernimento da doutrina espírita, que me ajuda aí no autoconhecimento. Eu acho que todos vocês também passam por isso, né? A gente ouve palestra, lemos livros, ouve vídeos, recebemos orientações dos nossos mentores, todos nós recebemos, participamos de estudos. Quem é que não participa ainda já está pensando em participar de algum? E tudo isso é importante, sim, mas nenhuma dessas vozes vão substituir o nosso discernimento, tá? Importante a gente lembrar, o Espiritismo nunca nos pediu para desligarmos a razão. E Emmanuel traz isso muito bem, né? Que tem a razão, as duas asas para a gente subir na perfeição. Ô, trem louco, quem vai virar um anjo Ismael um dia, quem sabe? Mas a gente usa esse conhecimento da humildade. Nada sem humildade, mas principalmente o amor, porque sem ele, Paulo já disse, né? Sem amor, nada vale. Então, a gente precisa ter aí a moral, o conhecimento, é tudo importante, mas o raciocínio, de usar e pensar o né, que está convidando aí para nos fazer pensar, refletir, comparar, deixar que a consciência ilumina, né? Ilumina o nosso discernimento. Então, essa voz que mora dentro de nós, né? Tum, 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 gosto sempre de colocar. É importante a gente nunca esquecer e sempre lembrar, né? Algumas passam, outras ficam ali juntinho conosco, não fica? Assim, quentinho, coração. Tem uma amiga minha aí que fala sempre assim, deixa meu coração quentinho, eu gosto de colocar no potinho. Ela fala muito isso, sabe? Eu amo quando ela fala, né? E aí manda o coração, aí manda dois, e é isso, deixa o coração quentinho. E aí, quando a gente põe no pote, não fica melhor? Só não põe pão de queijo no pote, que senão fica ruim, fica amargo, fica ruim. Eu falo aqui de novo, essa semana fui comer pão de queijo na casa de uma amiga, e ela falou assim umas coisas para mim que eu falei, ela tá doida? Aí, ó, as vozes entrou na cabeça de novo, né? Eu disse, filha, você tá dormindo no tempo, aí tá achando que a Darlene aqui só veio comer um pão de queijo, veio para escutar você falar mais coisas, para ficar ainda mais pensativa, não? Já tem muita coisa na minha cabeça. Então, quando o dia termina, gente, em vez de perguntar, gostaram de mim, entender as minhas intenções, que a gente tem essa mania, né? A gente não precisa ficar pensando o que pensaram de mim. Pensou, passou a pergunta, já foi, é outra coisa.
importante, é como Santo Agostinho falou, e eu escrevi isso no meu diário, eu tenho uns diários, tem um monte, né, claro, mas vai ler de novo, é outra história. Que eu escrevi lá assim, não, de vez em quando eu vou lá fazer aqui essas falas para vocês, né, que a gente escreve não é à toa. Então, assim, a minha intenção permaneceu íntegra, assim, bem guardadinho dentro do meu coração, diante de Deus, que é essa voz aí que eu preciso levar comigo, a minha intenção, não é não? A minha intenção de estar aqui hoje falando para vocês, vocês acham que eu estou aqui para quê? Para ganhar esses corações que a Camila acabou de mandar? É bom também, claro, é feliz, mas não é essa pergunta aqui que traz paz ao coração, né? Ela traz, assim, para controlar, nem para controlar o pessoal também não, porque ninguém a gente tem como controlar, né? Mas a minha intenção, o que eu vivo, posso ouvir e cuidar da minha voz, a voz que eu alimento. Não é pão de queijo, não, de segunda-feira, não. É a voz que eu alimento ali todos os dias. E qual convite eu vou aceitar? Quando eu for morrer, né? Se eu morrer, eu desencarnar, porque aqui é morrer, desencarnar, a gente está todo mundo junto, tem aqueles que é espírita, aqueles que não são, então fala, quem quiser falar morrer, pode falar também. Aqui está liberado. Né? Vocês que pensam aí, o que vão discernir. Então, assim, ver com vocês, né, o que é a minha voz. Se essa voz é da culpa, do medo, da comparação, da pressa, né? Qual a voz silenciosa que continua dizendo assim, confia, perdoa, recomeça, continua. É essa voz, gente, que dá força. Fala a verdade. Que é aquela que fica ali fazendo a gente botar medo, tá por fora, não tá não? Tá, não tá? Mas essa voz que fala, que é Jesus falando no nosso coração, nosso mentor ali aliviando nossas dores, falando que a gente confia, levanta essa cama, vai dar tudo certo. Olha o sol lá fora, ó, primavera na Europa, olha, já é verão, né? Sei lá, tá entrando. Mas de qualquer jeito, não deixar que a primavera morra dentro de nós, né? Nosso coração. Como o Vivaldi trouxe aquela música linda da primavera, trazendo para nós toda a beleza, né, Isabel? Exatamente. Toda a beleza daquela cor amarela, igual esse fundo aí, né? Que a Casa Esperança também traz para a gente, né? Aí, quando a gente olha para tudo isso que eu falei aqui, eu acho importante eu trazer mais um para a gente escutar junto. Eu acho que quem está aí de Portugal vai escutar com a voz de português. E nós escutamos com a voz do nosso coração, e as vozes tocam do mesmo jeito, não é não? Vamos junto? Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria, e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, senão no seu tempo. Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real. E tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Fala de uma coisa tão importante, não é não, gente? Que for será. O tempo não é nosso, né? Nós estamos aqui de passagem, gente. Vamos curtir esse trem? Vamos curtir, vamos pensar no que os nossos mentores trazem todas as semanas para nós, nos nossos corações, nos nossos dias, diariamente, que a gente que fica ali ouvindo outras vozes. Lembrar de coisas importantes, que essas vozes também falam conosco. Quando puder, tenta essa receitinha aqui da Darly, tá? Toma um banho de mar, cachoeira, eu não tenho aqui, né? Ande descalço na grama, ou à beira do mar, olha que delícia. Ouça cantar dos pássaros, porque é importante também essas vozes na nossa alma.
Converse com as flores. Gente, eu vou falar para vocês mais uma aqui, que eu sou assim, né? Desculpa, eu vou passar aqui, entra aqui e lá. Eu, de tanto dar beijo na murta, não é? Eu ganhei uma mudinha, ela estava quase morrendo. Eu comecei a beijar a murta e falar para você, ô Fê, nasce aí, que eu ganhei com tanto amor da minha amiga. Se você morrer, o que eu vou falar para ela? Né? Uma murta. Aí veio, foi ele dando uma aguinha, carinho, amor. E muito beijinho. Eu juro para você que eu beijei a planta e beijo até hoje. E ela está desse tamanhozinho, assim, ó, desse tamanhozinho ainda. Aí ela falou assim: mas vai virar uma árvore. Ela falou isso para mim hoje. Eu falei assim, mas ela falou assim: que tamanho tá? Eu fiquei com medo de falar, né? Pois ela tá desse tamanhozinho, assim, ó. Aí, sabe, ela estava quase morrendo, mas ela sobreviveu ao meu amor. Eu juro que eu falei para minha amiga. E aí ela falou assim: Dari, mas vai virar uma árvore, tá vendo? Eu falei: quem vê a semente não vê a árvore, não? Pronto. Abraço carinhosamente uma árvore. Olha aí, um dia eu vou abraçar a murta, não sei, mas alguém vai abraçar, o que for será, né? Não como ele falou lá, o português, né? Eu acho que isso que a gente precisa lembrar. Então, gente, fechando assim, tem tantos aí, a receitinha vai aí para vocês, assim como vai para mim também, né? Sinto o cheiro da terra molhada, eu amo quando tem uma moça falando uma meditação, ela fala, e agora sente o cheiro da terra molhada, do chão batido, né, do barro. Eu já sinto o cheiro do barro, até do filtro de Minas, que eu também já acabei comprando um também, que é aquela água que é cheia de barro e a gente toma, é uma delícia. Então, sente-se sobre a sombra de uma árvore. Essa daí eu não sei se eu vou aguentar da murta, né? Se um dia eu vou sentar debaixo dela, espero, mas se não, contemplamos, então, o nascer do sol. Do outro lado da vida também tem, sabia disso? Diz que lá ele brilha até mais que aqui. Então, enfim, eu só espero não ir para o umbral, né? Então, vocês já sabem, então, admire a noite estrelada. Porque se chegar lá do outro lado de noite, já sabe, né? É noite estrelada, não é umbral. Bota o coração para funcionar, vibra no amor, que o sol vai sempre contemplar aí nos seus corações.